Bueno, buen día a todos nuevamente. Terminamos nuestra semana de actividades de workshop y conferencias. Hoy vamos a escuchar a Inara Zanussi de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Estamos muy contentos, lo vuelvo a decir, ¿no? Estamos muy contentos, Inara, de que hayas podido venir a compartir este espacio de trabajo con nosotros y un gusto volver a vernos cara a cara después de tanto tiempo. Hoy entonces tenemos una conferencia tuya que se denomina Naturalismo, Suceso de Virtucci. Y bueno, es la modalidad de conferencia, ¿sí? Ella expone su trabajo y luego tenemos un espacio para preguntas, para conversar, exactamente. Bueno, eventualmente si hay algún problema técnico, esperemos que no, lo trataremos de resolver. Bueno, Inara, muchas gracias y tu palabra. Y gracias a todos y todas. Voy a hablar en portugués. Esse é um trabalho já bastante terminado, assim. Eu faço, na verdade, uma reconstituição de alguns capítulos centrais do primeiro livro da Ética do Nicômaco de Aristóteles. Tratando de reconstruir principalmente o argumento chamado argumento da função, do ergo, o argumento do ergo. Voy a dejar así, porque si no, no se ve. No se ve. Okay. Então, apenas para introduzir, né, os dois primeiros capítulos da ética de Aristóteles, a ética nicomaqueia, apresentam um objeto a ser investigado, é o que está nos textos 1 e 2. Eu entendo que ele apresenta ali 3 definições: a definição do que é o bem, o que é o bem em si e o que é um bem supremo. Eu vou passar essa parte, porque ela não é tão importante assim. Eu suponho que vocês conhecem bem esses primeiros capítulos da ética, como é que eles são definidos, né? O bem é definido em relação ao fim. Então, obviamente, se existe um bem em si, ele tem que ser um fim desejado por ele próprio. E se um bem supremo deve ser um fim que, de alguma forma, reúne todas as demais buscas para ele poder ser supremo, né? É basicamente essa ideia da relação entre bens e fins. Eu suponho também, essa é uma hipótese minha, que a gente possa pensar em Aristóteles em termos de um bem objetivo e um bem subjetivo. Ou seja, um bem subjetivo é aquele visado pelos agentes, o modo como eles apreendem os fins e o modo como eles visam os fins. Mas, para Aristóteles, visto que existe uma compreensão da natureza como um todo, da natureza humana em particular, há também uma forma objetiva de apresentar esse bem. Ele pode seja visado pelo agente, então a gente poderia falar de um bem subjetivo, e um bem, mas também pode haver uma descrição objetiva do bem, né? Uma que seja a partir de uma descrição da natureza humana. Então, essa é a dimensão, né? A dimensão objetiva e a dimensão subjetiva da qual eu mencionei. Os seres humanos, assim como para os demais seres naturais, é um bem humano, enfim, que é a realização plena da sua humanidade.
E uma dimensão objetiva seria os seres humanos vão perseguir esse fim a partir das apreensões subjetivas dele. Certo? Então, vai haver um acerto ou um erro conforme essas duas dimensões, de alguma forma, se forem importantes. E o vocabulário inicial de Aristóteles nos primeiros capítulos da Ética, ele é um vocabulário em termos de querer e de escolher, portanto, o bem que ele apresenta inicialmente deve ser, portanto, em sua dimensão subjetiva. Quando eu falo subjetivo, eu não quero dizer falso ou ilusório, eu quero apenas dizer que ele tem uma perspectiva individual. O agente está motivado, digamos assim, a buscar. Agora, seria possível, eu acho, pensar na eudaimonia, né, ou felicidade, como um ponto de vista objetivo. Ou seja, seria aquele estado, aquela situação que o bem objetivamente tomado é alcançado. A eudaimonia, portanto, pode ser, eu proporia a vocês pensar na eudaimonia como a busca, a investigação sobre a eudaimonia como uma investigação sobre o bem objetivamente tomado. Que é, na verdade, em 4. Capítulo 4, né, do livro 1. Então, essa é a minha tradução. Uma vez que toda investigação e toda escolha deliberada almejam algum bem, digamos, retomando a investigação, o que é aquilo a que visa a política e o que é o mais elevado de todos os bens políticos. Ora, em nome, uma boa maioria das pessoas concordam, pois tanto a multidão quanto as pessoas refinadas falam que é a felicidade, e compreendem que o viver exitosamente, e o agir com sucesso, é o mesmo que ser feliz. Todavia, sobre o que seja a felicidade, discordam, e não a explicam do mesmo modo a multidão dos sábios. Com efeito, os primeiros pensam que é alguma das coisas palpáveis e manifestas, como o prazer, a riqueza ou a honra, outros pensam algo diverso. Muitas vezes a mesma pessoa pensa mesmo serem diversas coisas, pois quando está doente, crescer a saúde, e sendo pobre, a riqueza. Cientes da própria ignorância, admiram aqueles que sustentam que algo grande e tudo passa. Alguns acreditam que, além dessas muitas coisas boas, existe outro bem, que é bom por si mesmo, qual é a causa de ser bom para todos. Certo. Então, o que eu gostaria de defender no primeiro momento é essa tradução do eu, na composição eu, Zen, e eu, Praten, como sucesso e êxito. Né? Se a gente observa as possibilidades de tradução do advérbio eu, a gente vai encontrar duas possibilidades, eu diria, que é a possibilidade com êxito e sucesso, ou a possibilidade com competência, de forma bem feita. Né? E, então, mas ao traduzir simplesmente por bem, como viver bem ou agir bem, não me parece que nós demos a correta acepção das nossas línguas ao que a palavra eu significa. Porque viver bem nos soa, eu posso estar enganado na língua de vocês, mas na nossa língua soa como bem-estar. E agir bem, na nossa língua, soa como moralmente bem, né, corretamente. E nenhum desses sentidos parece ser o correto para o advérbio eu, nesse ponto da ética. A tradução por bem-estar, eu acho que não é correta em momento algum. Existe um uso que seria, talvez com o eken, né, com o verbo eken. Daí poderia ser uma situação de estar bem. Né? Mas, em geral, com outros verbos, o advérbio não traz bem-estar com ele. Ele traz ou competência ou êxito.
E, neste momento da ética, não faria sentido que ele significasse com competência. Ao contrário, ele vai significar com virtude mais adiante. Mas, nesse momento, não faria sentido. Eu suponho que era isso que eles comentassem, quer dizer, todo mundo concorda que eudaimonia é agir com competência ou agir virtuosamente. Não é. Não é assim. Ninguém concorda. Ninguém concordaria de saída com isso. Mas, se a gente pensar o que as pessoas podem concordar de saída a respeito de um bem objetivo, né? É que seria o sucesso, seria agir com sucesso, ou agir, ter êxito na vida, né? A felicidade. E existe um sentido para a felicidade, que vem do latim, em que felicidade é êxito, né? Ser feliz em algum empreendimento significa ter sucesso naquele empreendimento. Então, desse ponto de vista, a própria tradução de felicidade é uma boa tradução, se a gente pensar em sucesso, em êxito, né? Como uma acepção inicialmente bem acordada, bem concordada, né? Muitas pessoas poderiam concordar. O que é a felicidade? Sucesso, êxito. O que isso significa? Bom, agora a gente tem que investigar, porque os que estão doentes acham que é saúde, os que estão pobres, obrigada, acham que é riqueza e etc. Então, a ideia é que o que nós vamos investigar é o que é o êxito da vida humana. E essa seria a nossa primeira ação. Então, eu acho que felicidade é uma boa tradução em português para capturar, né, essa ideia inicial e geral de uma vida bem-sucedida. Essa tradução do eu, ela vai ser importante, eu acho, ela é importante para compreender o argumento da função. Por isso que eu estou salientando. Eu já falei sobre isso. O argumento da função. O argumento da função amar várias pontas do pensamento aristotélico sobre a ética na sua relação com ele. Ele vai mostrar que o sucesso para o ser humano é determinado naturalmente através da sua função, seu ergon. Vai mostrar que o ergon consiste num modo de vida que se orienta subjetivamente para um fim supremo. Vai mostrar que o acerto para este modo de vida e seu sucesso é orientar-se para o exercício da virtude. Vai mostrar, em suma, que o sucesso objetivo, porque natural de uma vida humana, é a orientação subjetiva para a atividade virtuosa. Né? Quer dizer, as duas dimensões têm que coincidir no êxito humano. O êxito humano vai ser orientar-se subjetivamente, ou seja, estar motivado para uma certa finalidade, e essa finalidade é a atividade virtuosa. Então, aqui, bom, eu acho que eu vou, para ajudar, eu vou voltar lá para o texto, e a gente vai ler juntos. E aí vai ficar mais fácil de... Então, esse aqui é o argumento do erro, na minha tradução. Então, eu leio. Retornemos novamente sobre o bem buscado, o que ele poderia ser. Como feito, ele é manifestamente diverso em cada ação e técnica diversa, pois é diverso na medicina, na estratégia e igualmente nas demais. O que é então o bem de cada uma delas, se não aquilo em razão do que tudo mais é feito? Desculpa, aquela ali, o capítulo 7 tem duas partes, e aquela é uma primeira parte do capítulo 7, mas eu vou me focar nessa aqui, que é... Senão ia ser mudar, assim. Tá, então aqui, de fato, ele vai agora dizer o que é felicidade. Este é o momento que ele vai dizer. Agora, certamente é manifesto que dizer que a felicidade é o melhor é algo que se concorda. Tá?
todo mundo concorda que a felicidade é o melhor. Mas ainda se está ansioso para que seja dito o que ela é. Isso poderia ser feito, então, de imediato, se o ergon do ser humano fosse apreendido. Com efeito, assim como para o flautista e para o escultor, bem como para todo técnico, e em geral, para aqueles dos quais existe certo ergon e ação, julga-se que é no ergon que reside o bem e o êxito, só eu. Então, aqui eu volto a traduzir o eu pelo êxito. É o bem, tagaton, e o êxito, só eu. Então, é no ergon, essa é a primeira parte, primeira premissa, né? É no ergon que está o êxito. Todos concordam com isso. Na verdade, não é todos concordam. Assim como para o flautista e para o escultor, bem como para toda técnica, e em geral para todos aqueles para os quais existe um ergon, é no ergon, na sua função, né, que está o seu bem e o seu êxito. Assim também pareceria no caso do ser humano, se houver dele. Ocorre que dos carpinteiros e dos sapateiros, essa é a parte 2, então, e o argumento se faz em perguntas, né? Ocorrerá, né, ocorre que dos carpinteiros e dos sapateiros existe certo ergon e ações, enquanto do ser humano não há nenhuma, mas ele é naturalmente inativo, argon. Ou, assim como do olho, da mão, do pé e em geral de cada uma das suas partes, é manifesto haver algum ergon. Mas assim também do ser humano, alguém postularia algum ergon além de todos estes? Segunda parte. Então, aqui na terceira. Mas então, qual seria ele? De fato, é manifesto que viver é comum nas plantas, mas nós procuramos pelo peculiar. Deixamos de lado, então, a vida vegetativa e reprodutiva. Em seguida, haveria a vida sensitiva, mas é manifesto que esta também é comum ao cavalo, ao boi, a todos os animais. Resta-se a vida prática, da parte que possui razão. Desta, uma parte é tal que segue a razão e a outra é tal que tem a razão e pensa. E visto que também essa vida prática da parte que possui razão pode ser compreendido em dois sentidos, em potência e em atividade, deve ser estabelecido que é a vida de acordo com a atividade, pois este parece ser o sentido mais determinante em que ela é compreendida. E agora vem a parte final, a parte 4. Se o ergon do ser humano é a atividade da alma segundo a razão ou não sem a razão, e dizemos que o ergon deste X, deste ponto X, é o mesmo em gênero, assim como é o mesmo em gênero do ergon do citarista e do considerista, também, então, isso vale sem qualificação em todos os casos, sendo acrescentada ao ergon a superioridade segundo a virtude. Pois é próprio do flautista tocar a flauta, mas é próprio do bom flautista fazer o bem, só eu. E aqui a gente tem o significado de competência, né? Aqui a gente tem a introdução do novo significado de eu, que é de forma competente. Isso vale sem qualificação em todos os casos, sendo acrescentada ao ergon a superioridade segundo a virtude. Pois é próprio do flautista tocar a flauta, mas é próprio do bom flautista fazer o bem. Então, observe como ele troca de um sentido de eu para outro sentido de eu durante o argumento. Se é assim, e estabelecemos que o ergon do ser humano é certa vida, e esta é a atividade da alma e as ações acompanhadas de razão, e o ergon do bom ser humano é fazer isso bem e belamente, e cada um realiza com sucesso, eu apoteleitei, seu ergon, de acordo com sua virtude particular, que é assim, o bem humano é a atividade da alma de acordo com a virtude. Se as virtudes forem várias, de acordo com a melhor e a mais final. Além de estar completa, pois Mandolina não falou com a Vera, tampouco um dia. Assim também, tampouco alguém é feliz. Ou bem afortunado por um dia ou por pouco tempo. Tá. Eu agora quero então discutir os argumentos assim, parte a parte. Tá? Mas uma reconstrução geral que eu faço do argumento é a seguinte. Para tudo que tem um ergo, é no seu ergon que encontramos o seu bem e o seu êxito. Isso aqui eu chamo de um lema, porque ele tem argumento para isso no texto. Disso ele tira a conclusão que se o ser humano tiver um ergon, então o bem do ser humano e o seu êxito está no seu ergon. Aí vem um novo argumento que vai concluir que o ser humano tem um ergon. Daí, de C1 e L2, a gente vai concluir que o bem do ser humano e o seu êxito está no seu ergon. Aí, o novo argumento vai mostrar que o ergon do ser humano é um modo de vida prática, isto é, um modo de conduzir racionalmente sua vida de modo. E controlar a parte racional, não racional. Então, isso que eu tenho que explicar aqui
isso virá dessa compreensão de um modo de vida prático. O bem e o êxito do ser humano é realizar o bem daquilo que tem um ergo e o seu êxito é realizar bem o ergo. O bem e o êxito do ser humano é realizar o ergo do ser humano com sua virtude peculiar. E daí, então, de 4, o bem do ser humano e o seu êxito na realização de um modo de vida prático de acordo com sua virtude peculiar. Esse é 4 é importante, né? Porque ela que reúne o bem daquilo que tem um ergo e o seu êxito é realizar bem o ergo. Ou seja, ela faz a passagem do sentido para o êxito. A passagem da ideia de êxito para a ideia de realizar bem. Bom, a tradução de Ergon. Beleza. A tradução tradicional de Ergon é função. No entanto, devemos nos acautelar de entender função no sentido instrumental. Platão precedeu Aristóteles no argumento da função no final da República. O paradigma do argumento da função de Platão parece ser os instrumentos. Por isso, a função em Platão parece ter um sentido instrumental. Ele usa o exemplo do cordão, né? Um cordão pode realizar melhor uma função do que uma tesoura, uma chave. Logo, a função do cordão, né? No entanto, isso gera problemas. Em especial, no caso do ser humano, deveríamos dizer que ele, como um todo, tem um uso instrumental. Uma outra tradução sugerida foi atividade característica. Essa tradução procura fazer justiça à natureza a qual a noção de ergo está, na realidade, respondendo. Né? Então, o ergo responde a uma noção de natureza. Mas é uma crítica a essa tradução, que nem todo ergo é uma atividade. Então, por exemplo, o ergo do sapateiro é o sapato, não é uma atividade de sapatos. Uma tradução que parece dar conta dessas críticas é trabalho, ou trabalho característico. Bom, eu vou manter a tradução de função, porque ela tem a vantagem de ser a mais usual. Em geral, eu acho que eu vou usar ergo, mas... Além disso, é uma questão de saber se todas as funções precisam ser instrumentais. Isso é uma pergunta que eu faço a vocês. Vocês acham que tudo que é função precisa ser instrumental? A gente pode usar a noção de função também para alguma coisa que não é instrumental, que é uma finalidade instrumental. Então, vamos continuar na discussão do passo. A primeira parte do argumento é dedicada a introduzir a noção de ergo como aquela que permitirá responder à questão que é a felicidade. Como é? 2 objeções foram levantadas a essa parte, na vasta bibliografia sobre isso. A introdução de Ergon para provar que a felicidade humana é agir de acordo com a virtude é uma falácia. E as premissas do argumento são implausíveis. Tá, acusação de falácia. A falácia consistiria em tomar como ponto de partida a pergunta o que é o bom para X e chegar à resposta que é o bom X, através da noção de função. Seria a introdução do ergo que operaria a passagem falaciosa, pois se toma a função como delimitando o que é o bom para X, de modo a poder responder que o bom para X é ser um bom X. E, no entanto, a noção de função não pode responder ao que é um bom para X, somente o que é um bom X. Então, a noção de função, ela não poderia ser usada para responder o que é bom para X, só o que é bom para X. Eu acredito que essa acusação seria revogada se nós compreendermos a eudaimonia e o eu ali como sucesso. Se a eudaimonia significa sucesso para um ser humano, então não está definido o que esse sucesso será. Ele pode ser o sucesso de um bom ser humano, assim como de um ser humano que consegue tanto prazer quanto ele queira. Então, não está definido o que é o sucesso. Por isso, nós podemos usar a noção de Ergon para delimitar o que é a noção de sucesso. Eu entender a eudaimonia como viver bem e como bem-estar, que leva a delimitar de antemão o que a eudaimonia é. Ao delimitar a eudaimonia dessa forma, a passagem de bom para X a bom X, através de Ergon, soa realmente indevida. Então, se eu já penso como o que é bom para X como bem-estar,
como aquilo que, sei lá, aquilo que vai dar a esse ser humano uma vida boa, no sentido de bem-estar, parece que eu tinha uma expectativa de uma certa resposta, e aí eu tenho, não, mas a resposta é um bom X, né? As coisas que vão ser boas para X. Então, eu estou supondo que, na verdade, há uma aparência de falácia, porque o ponto de partida que se entende que Aristóteles está tomando é um de um bom para X, quando, na verdade, o que ele está tomando não é um bom para X, mas o que é o êxito de X. Se a gente se pergunta, se a pergunta de Aristóteles não é o que é bom para X, mas o que é o êxito de X, aí a questão soa menos falaciosa. O processo de usar a função soa menos falacioso. E então, lembrem que ele diz o que nós podemos definir to agaton e to eu pelo verbo. Ele diz que nós podemos definir o bem e o sucesso através do verbo mundial. Sobre as premissas implausíveis, tá? Aristóteles está baseando L1, né, na, na seguinte, que é, para tudo que tem uma função própria, é aí que encontramos o seu bem, o seu êxito, um argumento indutivo, a partir de casos daquilo que tem uma função própria. E esse argumento soou duvidoso para os estudiosos. Saliento dois contra-exemplos no lição aristotélica. O primeiro é o caso da faca. A faca tem uma função, mas não falamos do bem para a faca ou do sucesso da faca. E o outro contra-exemplo é a prostituta, em que medida exercer a sua tarefa de prostituta é um sucesso para ela ou um bem. Bom, e a resposta, vou ser bem breve, é que o sucesso da prostituta é com a prostituta e não com a ser humano. Eu acho que há uma confusão de imediato entre o ser humano, que é a prostituta, e não o sucesso da prostituta. E a objeção dos instrumentos é interessante porque Aristóteles não parece estar considerando, como Platão, os instrumentos como paradigmáticos. Ele está considerando como paradigmáticos as habilidades técnicas humanas. Então, trazer a objeção lá em termos de instrumentos parece forçar Aristóteles a uma compreensão de Ergon que ele não tem. E é por isso que ele usa as habilidades técnicas para fazer essa função. E é uma questão de saber se ele precisaria, uma vez é verdade, ele diz, tudo que tem um Ergon, ele tem o seu sucesso, mas ele precisaria pensar também nos instrumentos, né, nessa indução, ou ele poderia estar restringindo apenas aos técnicos? Bom, eu suponho então que a resposta a essas duas objeções são essas. E aí eu sigo para então sustentar que o que o Ergon, o argumento do Ergon, permite a Aristóteles fazer é um argumento materialista, né? Ou seja, basta que o que nós precisamos então é encontrar o que é o Ergon de algo para nós termos um argumento universalista, digamos assim, objetivo e universal. Ele vai valer para todos os seres humanos. Eu tenho um caminho, digamos assim, né, para fazer essa investigação. Né? E era possível que nós encontrássemos uma vida dedicada aos prazeres, por exemplo. Bastava que, de fato, investigando o ego do ser humano, nós encontrássemos. Então, tomar o ergon como caminho da descoberta, que é o bem humano, não prejuga os resultados, mas permite a gente colocar a investigação no quadro de uma investigação naturalista. Talvez seja interessante então dizer isso aqui, né? Que o que Aristóteles objetaria não é qualquer resposta, né? Alguém poderia discordar e dizer que o quadro já define as respostas. Eu posso defender que minha vida será melhor se eu buscar a satisfação de todos os prazeres e não se eu buscar atingir alguma espécie de finalidade humana. O que Aristóteles objetaria é que se você quer defender que o tipo de vida que você adota é o melhor para todos os seres humanos, então você tem que mostrar que este é um tipo de vida bom para todos eles pelo fato de serem seres humanos. Assim, o que Aristóteles está pedindo ao recorrer à função própria é que se determine o que é o bem dos seres humanos pelo fato de serem seres humanos. Seria basicamente essa tarefa da
A parte 2, ela quer provar que os seres humanos têm um ergo. E, se vocês se lembram, a parte 2 ela é feita, o argumento se produz através de duas questões. Então, todos os técnicos, os artistas, têm um ergo e o ser humano é na própria. E a segunda é, e as partes corporais humanas têm ergo, o próprio ser humano não tem. Bom, aí as pessoas, os estudiosos pensam, ou bem, Aristóteles não tem argumento nenhum, ele só está fazendo uma pergunta histórica, ou então isso pode ser uma falácia, que é chamada falácia da composição. Se você transfere uma característica da parte para o todo. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo. Padre João é corruptor de menores, logo a Igreja Católica é corruptora de menores. Tem uma característica da parte que se transmite para evitar assim, então a minha tentativa seria dizer, não, ele tem um argumento, ele formula em termos de perguntas, mas ele tem um argumento. E esse argumento não é uma falácia. Para fazer isso, eu suponho que a gente poderia observar o uso aqui da teoria da substância aristotélica para fazer a passagem da parte para o todo. Então, se podemos atribuir a Aristóteles algum argumento se a pergunta retórica estiver se baseando em uma dependência das partes em relação ao todo. Se Aristóteles estivesse disposto a usar sua teoria da substância e essência aqui, poderíamos mostrar que há uma dependência das partes em relação ao todo em termos das finalidades. Com efeito, o ergon das partes corporais e das competências técnicas seria definido por relação ao ergon do ser humano em uma teleologia. Então, a gente só pode delimitar o ergon das partes e das competências técnicas por relação ao ergon do todo. Né? Numa relação de causa e efeito, ou seja, o ergon do todo causa o ergon das partes. Então, não é possível que as partes tenham um ergon se o todo não tiver um ergon. Seria como você ter um efeito sem causa. Então, o marceneiro. A incompatibilidade registrada no argumento retórico estaria nas seguintes teses. Ser marceneiro tem uma finalidade essencial dependente de ser um ser humano. Mas ser um ser humano não é nada em si mesmo, já que ser humano. Está baseado na teoria da substância de Aristóteles. Afinal, ser marceneiro é um atributo não essencial do ser humano. Além disso, ser marceneiro tem uma finalidade essencial. Afinal, se distingue essencialmente de ser um sapateiro pelo sapateiro. Então, a gente tem que admitir que ser marceneiro é dependente, é uma finalidade, tem finalidade e é uma finalidade dependente da finalidade do ser humano. Se isso é assim, se o marceneiro tem uma finalidade e uma finalidade dependente da finalidade de ser um ser humano, então seria estranho que o ser humano não tivesse um erro. O marceneiro estaria dependendo do quê? Então, a incompatibilidade estaria em supor a dependência entre ser marceneiro e ser um ser humano, se ser um ser humano não é nada em si mesmo. Do que, nesse caso, ser um marceneiro seria dependente. O que pode ser causa para marceneiro ser isso que ele é, se um ser humano não é precisamente nada em si mesmo. No raciocínio causal, isso valeria falar de um efeito sem uma causa determinada. E a mesma coisa vale para o outro, para as partes. Então, Aristóteles faz um argumento em termos de uma pergunta. Então, a gente deveria supor que se ele faz em termos de pergunta, é porque o raciocínio deveria ser óbvio. E os comentadores acham que o argumento não é óbvio. Então deveria não ter, talvez, nenhum argumento ali. Então é isso, assim, quer dizer, talvez uma das fraquezas da minha reconstrução é essa. O argumento supõe que seja óbvio fazer aquelas perguntas ali e obter aquela resposta. Deveria ser óbvio dizer, não faz nenhum sentido que o marceneiro tenha um ergo e o ser humano não.
E, bom, eu suponho que essa obviedade, ela deveria, a única obviedade que eu posso sustentar é que ela venha da mas isso significaria, isso é importante dizer, que Aristóteles está utilizando a sua própria teoria da substância dentro da teoria de alguma forma, porque para determinar que ele está dizendo a sua teoria da substância. Depois, agora, então, o modo de vida peculiar. Ele usa aqui aqueles vários modos de vida que reverbera lá o Diana 2.3. Teve duas objeções que são interessantes, que foram levantadas por Bernard Williams e Thomas Nagel. O Bernard Williams pergunta por que devemos escolher essa capacidade e não outra, que também nos é peculiar, como rir ou fazer guerra. E o Thomas Nagel pergunta por que o ser humano não pode ser como um canivete suíço e ter sua função própria, que é comum a vários tipos diferentes de canivetes mais específicos. Ou seja, por que o ser humano não pode ser a combinatória de vida vegetativa, nutritiva e vegetativa, sensitiva e funcional? Por que o ser humano, no fim das contas, o ergo do ser humano tem que ser uma dessas, né, que é a vida prática, a vida racional, e não como um canivete suíço do composto de tolerância. E a resposta parece ser, na verdade, que, novamente, aqui ele usa um pouco da sua teoria da substância, porque a ideia seria que todas as características elas devem poder ser remetidas, mostrando a sua dependência como parte em relação ao todo, ou, em geral, como suas consequências. Assim, características como rir e fazer guerra são características derivadas de alguma característica mais fundamental que explica ambas. Senão, características derivadas não podem ser características que, se são características derivadas, elas não podem ser as características que estamos esperando. Então, aqui, novamente, a gente tem um uso da substância de Aristóteles na delimitação dessa característica peculiar. E o mesmo vale para a resposta à segunda pergunta, né? O ser humano não é como um canivete suíço, um somatório de uma planta e de um animal. Isso sequer seria possível. Já que a capacidade nutritiva para a planta é totalmente distinta dessa mesma capacidade de animais e humanos, o mesmo vale para os animais. Então, seres têm modos de vida complexos. Sei, não, me diz, peço desculpas ao Eduardo, sobretudo, e agradecemos. Então, esses seres têm modos de vida complexos, suas capacidades funcionam de forma coordenada, na verdade, segundo Aristóteles, de forma subordinada. Nos seres humanos, a função das capacidades nutritiva e sensitiva está subordinada à função da capacidade racional, e esta não é simplesmente pensar, mas é, como Aristóteles dirá, constituir uma vida prática, isto é, uma vida formada por ações. Para poder cumprir essa tarefa, a forma de vida que é o ser humano precisa ter capacidades nutritivas, reprodutivas e sensitivas a ela adequadas. Assim, as capacidades mais desenvolvidas de certo tipo de animal, se é o tato, se é a visão ou algum outro sentido ou unidade deles, alteram profundamente o modo de vida, pois fazem com que as outras capacidades vitais lhes sejam adequadas. Então, quando a gente procura definir um modo de vida, o ergon, na verdade, o que a gente vai ver é uma alteração profunda, né, nessas diversão, né, do que é uma capacidade sensitiva para um urso, o que é a capacidade sensitiva para uma anêmona, né, de acordo com a capacidade mais, digamos assim, mais decisiva que vai subordinar as demais. Então, vamos lá para a vida prática. Então, como a gente deve entender certa vida prática da parte que possui razão?
Uma vida prática é uma vida composta de ações, praxis. Aqui, ação tem um sentido técnico, eu suponho, de movimento determinado racionalmente, deliberadamente. Então, eu quero que vocês observem como a vida humana não é uma vida racional, é uma vida prática. Ela é uma vida delimitada por, ou assim, cuja capacidade central é a capacidade de deliberar e decidir o que fazer. Né? Isso que é uma ação. Uma ação é um movimento decidido, né? Que foi deliberado previamente. Então, o que é uma vida humana? É uma vida composta de atividades deliberadas, decididas. Poder-se objetar que se a ideia de movimento racional já está presente no termo praktiker, o acréscimo que ele faz a seguir, né, o acréscimo da parte que tem razão seria redundante. Entretanto, o acréscimo lhe permite fazer duas coisas. Acrescentar que há mais de uma parte relevante aqui. E especificar qual delas é mais determinante para o modo de vida que estamos delimitando. Uma vida prática, com efeito, contém uma complexidade essencial. Ela contém dois elementos que conjuntamente a realizam. Um que é obediente à razão, o desejo, e o outro que a exercita pensando. A complexidade do modo de vida humana é aquilo que a diferencia tanto dos demais animais quanto dos deuses. Se os primeiros não têm o elemento racional, portanto, suas capacidades não precisam submeter-se à razão, os segundos só têm o elemento racional, portanto, suas capacidades racionais não precisam submeter capacidades distintas da razão. O que é distintivo do nosso modo de vida é, portanto, que nosso viver é resultante da direção da razão sobre uma parte não racional, mas capaz de obedecer. E isso é precisamente deliberar, o que deliberar faz. Então, o que nos é peculiar é uma vida prática. Isso significa que muito do que a bibliografia secundária discute a respeito de quão importante é a parte teórica, eu acho que é uma questão que ele vai voltar lá, talvez no final, na final da ética, mas o exercício teórico da razão não nos é peculiar. E não é o que caracteriza o nosso modo de vida. O nosso modo de vida se caracteriza por deliberações. Porque mesmo se eu vou levar uma vida dedicada à filosofia, eu tenho que deliberar sobre isso. Né? Só se produz a partir de deliberação. E eu acho que foi a Helena que disse durante essa semana que, bom, você não vai fazer só isso tampouco, porque você não conseguiria, né? Então, na verdade, não tem escapatória para um ser humano, a não ser a vida prática. Isso, mesmo que ele coloque... E o que é uma vida prática, no fim das contas? É uma vida que vai estabelecer finalidades últimas. Então, você pode estabelecer como uma finalidade última, por exemplo, a filosofia, fazer filosofia teórica. Mas isso não significa que você vai se tornar um deus, né? Você vai continuar na vida prática que você escolheu para si, você vai dar uma importância grande para a filosofia. Então, a vida prática é uma vida deliberadamente orientada a um bem supremo. Né? O que mais nós podemos dizer dessa forma de vida que tenha sido introduzida até aqui na ética? Apesar das dificuldades de interpretação acerca do bem supremo, no mínimo podemos dizer que uma vida prática é aquela capaz de ser orientada por um valor supremo. Provavelmente, esta orientação é uma que se realiza na prohairesis, na escolha deliberada, pois se verá, né, mais adiante, que é nela que os componentes racionais, práticos e desiderativos se unificam para dar origem à ação. Ora, este bem supremo é um fim prático, isto é, ele se distingue do produtivo por não depender de nenhum outro fim a que se orienta para a sua desiderabilidade. Se isso é assim, e se esse fim prático é a eudaimonia, o viver e o agir com êxito, então uma vida prática é aquela que se orienta pela razão por um valor supremo considerado viver com êxito. Então, a gente poderia dizer que a gente está andando em círculos, porque porque agir com sucesso é realizar o ergon humano, mas o ergon humano agora se apresenta como agir em vista do sucesso. Isso aqui foi um problema que a Coast Guard colocou, e essa aqui é a solução que ela deu. Tá?
isso não é um círculo, porque se damos conteúdo mais concreto, porque nós vamos dar conteúdo mais concreto, ou que seja agir com êxito, né? Agir bem, agir com virtude. E além disso, não é um círculo porque é possível que nós nos enganemos. Então, aparenta ser circular, mas, né? E portanto, sem oco, assim, né? Sem uma delimitação mais precisa, mas na verdade nós podemos sair desse círculo dando um conteúdo mais concreto e também. Bom, quem sou eu? Então? É o tomar certos valores antes do que outros como centrais numa dada ocasião que nos qualifica como pessoas de certo valor, pois os valores que selecionamos são os valores com que nos comprometemos em ser, já que são os valores de uma vida exitosa segundo o nosso ponto de vista. Assim, uma forma de entender a vida prática é como a vida que prossegue pela escolha deliberada dos valores mais importantes a cada situação e que, por consequência, uma vida que se torna daquele valor. Né? Nós escolhemos o valor que nós vamos dar à nossa própria vida e a nós mesmos, na verdade, porque nós nos constituímos ao longo dessa vida. Uma vida prática, em suma, a daqueles que são capazes de escolher deliberadamente que vida vão levar, ou seja, que valor a sua vida vai ter. Tá, é que então a gente chega na parte 4, que é a parte da virtude. Então aqui está a reconstrução. O bem daquilo que tem um ergon e o seu êxito é realizar bem o ergon. A diferença entre o ergon de X e do bom X é que o bom X realiza bem o seu ergon. Realizar bem o seu ergon é realizá-lo de acordo com a sua virtude peculiar. O bem do ser humano e o seu êxito estão envolvidos no seu ergon. Aí depois, né, das duas primeiras, a gente obtém que o bem de X e o seu êxito é atingido pelo bom X. E dessas duas conclusões preliminares, a gente obtém que o bem e o êxito do ser humano é atingido pelo bom ser humano. E novamente a gente tem que o bem e o êxito do ser humano é realizar o ergon do ser humano com sua virtude peculiar. E assim a gente pode concluir que o bem do ser humano e o seu êxito estão na realização de um modo de vida prático de acordo com sua virtude peculiar. Então, isso é aqui, então, né? A gente tem essa. Não basta você simplesmente realizar o seu ergon para você ter êxito. A gente pode ver isso a respeito né, novamente, dos flautistas, dos marceneiros. Realizar o ergon não é ter êxito. Ter êxito é realizar bem o ergon, né? Então, então para o ser humano, se o ser humano tem um ergon, a gente já mostrou que ele tem. Então, agora nós temos que ele tem que realizar o seu êxito, seu ergon, mas para ele ter êxito de fato na sua vida, ele precisa realizar bem o seu ergon, e é assim então que entra a virtude nessa história. E como a gente viu que a vida prática é essa vida orientada para um bem supremo, então nós devemos orientar nossa vida para aquilo que seria a nossa felicidade objetivamente falando. Isso seria, portanto, a virtude. Então, a gente deveria tomar como valor, né, na nossa vida a virtude. Só mais uma observação aqui sobre o argumento não é tão fácil de reconstruir porque o texto opera em 3 níveis. Um nível geral, valendo para tudo que tem um ergo, no nível exemplar, valendo para o citarista, né, o flautista, no nível humano. Além disso, Aristóteles não apresenta, para variar, não apresenta as premissas na ordem que seriam mais claramente entendidas como premissas. Por exemplo, onde está a premissa 4.1 do texto, que é uma premissa muito importante, que é aquela que diz que o bem daquilo que tem um ergon e o seu êxito é realizar bem o ergon. Né? Essa premissa ela está lá no meio do texto, numa passagem que inclusive sugeriram tirar fora porque parecia repetitiva. Então essa premissa crucial não é evidente, ela aparece uma só vez em meio à passagem que se sugeriu deveria ser excluída porque é repetitiva. Ali Aristóteles diz: cada um realiza com sucesso seu ergon de acordo com sua virtude peculiar. Como se vê, a premissa crucial já opera após a introdução das virtudes como especificação de que seja bem realizar o ergon do bom ergon. A outra dificuldade é que Aristóteles prefere fazer o argumento em termos de um bom X, antes que em termos da boa realização da atividade, embora ele oscile entre as duas formulações. Todavia, uma vez que o bom X é o que bem realiza o seu ergon, isso não deve criar problemas.
Apesar dessas dificuldades, a reconstrução nos dá um argumento claro. Bom, então o ponto filosófico não é difícil de ver. Segundo Achtenberg, a virtude é o aperfeiçoamento do órgão de cada coisa. Aristóteles diz isso claramente na Física 7. Assim, todo ser que tem uma função própria terá também uma virtude própria. Logo, podemos concluir que o sucesso do ser humano não é a mera realização de seu ego, mas a sua boa realização. Nesse caso, quando almeja ao sucesso, o ser humano, que é de fato bem-sucedido, tem que almejar realizar suas atividades, quaisquer que elas sejam, de forma virtuosa. Porque é isso o sucesso na ação. Muchas gracias, Inara. Tenemos ahora un momento para preguntas. Como... Dale, por favor. Obrigado, Manuel. Obrigado, Inara. Gostei muito da apresentação. Achei que você bota de modo muito claro coisas que são decisivas para, né, para a compreensão da linha mestra, no fundo, né, da ética nicomaqueia. Eu gostei particularmente do modo como você explorou essa distinção entre bem subjetivo e bem objetivo, né? E eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: tem uma literatura que trabalha com a distinção entre objetivo cognitivo e objetivo prático da ética, né, da ética nicomaqueia. E, dado que a ética é uma disciplina prática, o objetivo dela fundamentalmente é prático. Quer dizer, o objetivo final é prático, né? O objetivo cognitivo ele existe, quer dizer, há coisas que nós desejamos saber o que são, né? Essa é a natureza, digamos, do objetivo cognitivo, é, porque nós queremos nos tornar e fazer certas coisas. Né? Então, os objetivos cognitivos existem em função dos objetivos práticos. Me ocorreu que essa distinção entre um bem subjetivo e objetivo, ela se distribui, né, ela coincide com essa, ou ela pode ser sobreposta a essa distinção, né? O objetivo, quer dizer, o objetivo é aquilo que eu quero descobrir para cumprir os objetivos cognitivos da ética, né? Mas, de certa forma, né, quer dizer, os objetivos subjetivos, o bem subjetivo, ele está imbricado no objetivo prático, né? Então, bom, minha pergunta é, quer dizer, eu não sei o que você acha dessa história toda que eu estou montando aqui, mas supondo que, não, quer dizer, o dado que o objetivo final, último da ética é prático, o que você acha que o Aristóteles faz com relação à dimensão subjetiva do bem? Quer dizer, claro que parte do que ele faz é dizer, bom, o sujeito tem que ser bem educado de início, né, tem certas coisas que ele tem que... Mas a minha pergunta é se você, quer dizer, quer dizer, o que você acha disso? Se há alguma outra coisa que a ética, entende, como estudo, como tratado, faz para promover, né, esse objetivo último, que é fazer coincidir o bem objetivo com o bem subjetivo. Eu não sei se eu não tenho certeza. Eu devo dizer que uma das razões pelas quais eu comecei a trabalhar essa distinção de objetivo e subjetivo é que eu encontro, às vezes, difícil esclarecer como é que um agente estabelece suas motivações de modo que elas sejam virtuosas. Porque uma das dificuldades, eu suponho, seria... Uma coisa parece ser dizer assim, não, eu faço isso com o objetivo de ser virtuosa e eu faço isso com o objetivo de ser bem-sucedida, né? Parece que você pode dar uma formulação interessada e uma formulação desinteressada. E aí, então, na verdade, o meu interesse é sobretudo tentar encontrar uma formulação desinteressada e que, no entanto, corresponda ao êxito objetivo. Então, permitir que o agente ou a agente tenha um envolvimento desinteressado com a virtude
interesse desinteressado na virtude. E que, no entanto, isso corresponda objetivamente ao que é a felicidade dessa gente. Então, eu não pensei tanto sobre essas questões que você coloca, né? Sobre a questão de qual é a contribuição, afinal, que saber da objetividade desse bem, né? Porque parece que, no fim, isso contribui, parece, sobretudo, para a política, digamos assim, né? Como uma ajuda na construção de uma educação, de leis, ou seja, quando você tem uma perspectiva objetiva sobre a constituição, né, de um bom ser humano, assim, eu vejo com mais dificuldade como é que a ética contribui, de fato, para a melhoria do indivíduo, porque eu tenho medo dessa possibilidade de interessar o agente, digamos assim, e acabar provocando uma dificuldade que é qual é a, qual é a descrição que a gente faz da sua ação. Eu te agradeço. Gracias, Inara, muy amable. Sí, coincido con Rafael también en el elogio en cuanto a haber presentado cuestiones muy centrales y difíciles de reconstruir. Hay otras reconstrucciones que vos conocés, por supuesto, bien, del argumento del Ergon, ¿no? Que bueno, insisten menos en el aspecto naturalista, digamos así. Algo me gustaría preguntarte sobre eso, un poco sobre tu opinión acerca de ciertos conspectus de reconstrucciones que hay. Pero no es esa ahora la pregunta que querría hacer. Si en tal caso se te ocurre hacer algún comentario sobre eso, bienvenido. Vos comenzaste, no puedo armar bien la pregunta ahora, pero es una inquietud, digamos así. Vos comenzaste contraponiendo, ¿no es cierto?, el argumento que aparece al final de República 1, en cierto aspecto, con el argumento de Ética Nicomaquia 1.7, ¿no? Y un aspecto de la contraposición me parece que residió en que Platón tomaría como parámetros del ergon instrumentos, órgana o algo así, ¿no? ¿En qué consistiría una noción no instrumental del ergon en Aristóteles? Esa sería una pregunta interna. Y la segunda, que, disculpa, pero no puedo ahora formularla muy bien, pero es una inquietud y quisiera presentarla, porque es una oportunidad. ¿Qué tipo de ergon, en el fondo, consistiría? ¿En qué consistiría exactamente el ergon humano para Aristóteles? Si este consistiera solo en deliberar acerca de qué hacer. Eso no quiere decir que sea poco importante, claro, ni que sea poco específico del ser humano. Pero cuando vos remitís a la teoría de la sustancia, algo sobre lo cual yo tendría alguna duda, porque tal vez no es exactamente la teoría de la sustancia, sino cierta noción teleológica de las acciones, cierta división de las acciones, que podemos encontrar en Platón también. Y en Platón no tenemos una teoría de la sustancia, digamos, plenamente aristotélica. Es decir, quizás el argumento necesita menos que una teoría de la sustancia y sí una cierta clasificación de acciones y demás, qué sé yo, del tipo de cosas que encontramos en el protréptico de Aristóteles al comienzo, en donde hay una psicología más que una teoría de la sustancia, ¿no? Entonces, esta inquietud mía es esto, o consiste en esto. Perfecto, el ergon aristotélico supongamos que consiste en la frónesis, ¿no es cierto? Y la frónesis es claro, una capacidad racional específica del ser humano que consiste en esa muy peculiar situación en la cual nos encontramos y en donde preguntamos qué tenemos que hacer. Ok,
Ahora, ¿dónde entra exactamente? Porque este argumento está en un contexto en donde Aristóteles está criticando una noción platónica del bien, ¿no es cierto? Porque la noción platónica del bien no tiene incidencia. En fin, pero Aristóteles parece que quiere recuperar en el conjunto, dentro del cual, el conjunto teórico, ¿no es cierto? Dentro del cual el argumento del ergon es una parte, una noción del bien. Entonces, ¿dónde entra la noción del bien? Simplemente en decir, bueno, el ser humano lo que hace es un tipo de animal que necesariamente se enfrenta a situaciones y delibera una forma muy particular de razón, ¿no es cierto?, acerca de qué y cómo hacer algo presuntamente mejor, presuntamente para ser feliz. Pero en Platón podemos obtener una cierta idea de, no es fácil obtenerla, pero supongamos, y es controversial también dónde está y demás, pero supongamos que Platón propone, bueno, lo bueno para el ser humano es un tipo de vida ordenada, no sé, conforme en el Fileu aparece alguna idea bueno, hay placeres puros que entran, ¿no es cierto? Pero la vida de la razón tiene ciertas características específicas, entonces hay una noción de orden, de proporción y demás. Todo eso puede ser, de alguna manera, puede darle un contenido concreto a la idea del bien platónica, en la ética última de Platón en el Fileu, ¿cierto? Entonces la inquietud es esta. El ergon la teoría que propone Aristóteles en el argumento del ergon es la de una función específica del animal humano, ¿no es cierto?, que consiste en deliberar. Pero ¿cómo ingresa allí la idea del bien, siendo que él, por supuesto, y la felicidad en el fondo? ¿Qué contribuye todo esto a la felicidad? Es una pregunta muy externa, es una inquietud la que yo tengo, pero es una inquietud que me parece que cuando uno lee algunos de estos argumentos suele tener, así más allá de la reconstrucción. Como dije, es solamente una inquietud y no quiero como formularla como una pregunta. En tal caso, la primera sí es una pregunta y era por la noción no instrumental del ergon. Y también si te parece que simplemente con la psicología de Aristóteles y no en tal caso necesariamente con una teoría de la sustancia, que no sé exactamente cuál sería el rol que tendría allí, digamos, saldría adelante el argumento. Sim. Primeiro, o uso do argumento do ergon, né, por Platão. Ele diz ali, é instrumental no sentido que há alguém que usa o instrumento. Então, seria alguma coisa similar, assim, no caso caso do ser humano, porque há um uso da alma. Então, é da alma que se delimita o ergon, porque então tem uma suposição de que alguém faz uso da alma para... E, portanto, vocês perguntam, mas então qual é o ergo da alma? Isso em Platão. E em Aristóteles não tem essa ideia de há alguém que faz um uso de. Né? E, portanto, parece que o ergo em Aristóteles ele não tá formulado para uma interpretação instrumental. Do modo que o Platão está formulado para uma interpretação instrumental, se é de um instrumento que se trata de entender o ergon. E é assim, ó, se algo pode realizar uma função, o ergon de algo é aquilo que só isso pode realizar ou isso pode realizar melhor do que os outros. E é por isso que, então, embora, sei lá, vários instrumentos pudessem podar, um podão, ele é o instrumento que de fato tem o ergon de podar, porque ele é para isso, ou ele realiza isso melhor. E, então, nada dessas investigações, não é esse a trajetória da investigação em Aristóteles o ergon. Isso é bastante relevante, eu acho, para a gente considerar o que é ergon em Aristóteles. Como, na verdade, né, finalidades que não precisam ser instrumentais para aquilo do qual elas são. Podem ser instrumentais.
fundamentais para algumas atividades, mas não parece ser instrumentais para outras. E tem uma interessante discussão sobre como traduzir ergo, e a Kosgard, por exemplo, ela entende que é atividade. E daí ela vai buscar na relação entre ergon e energeia. Kosgard. E, portanto, ela vai buscar também na metafísica aristotélica uma compreensão de ergon como uma atividade que seres, certos tipos de seres realizam como a sua atividade vital, digamos assim, né? Porém, tem umas críticas são mais aristotélicas, digamos assim, que é que a atividade nem todo ergo é uma atividade, né? Ele pode ser um produto diverso de uma atividade. Não haveria nenhuma razão pela qual a gente, nesse argumento especialmente, a gente deveria excluir esse tipo de ergo, porque de fato ele está tomando como ponto de partida atividades que podem ter um ergo que é distinto da própria atividade, né? Como a sapateira. Então, provavelmente, traduzir ergo por atividade teria esse problema. Não casa super bem com o argumento. Só em termos de atividade. E também porque isso seria, eu acho, buscar lá na metafísica um argumento mais sofisticado da metafísica, né? Em termos de energeia e talvez isso requeresse mais do que isso também, né? Para compreensão em termos naturalistas. Agora, então, a minha tentativa mas a minha tentativa de fato é entender Aristóteles aqui usando sim a sua teoria da substância. Por quê? Pensando assim, ó, que uma explicação causal em Aristóteles, ela é uma explicação que a natureza do objeto é capturada na sua definição, certo? Então, você lá numa definição, você apresenta o que é esse objeto, é a essência dele, certo? E desta essência, essa essência vai fornecer explicações causais de outras propriedades desse mesmo objeto. E então é nestes termos que eu acho que o ergon está sendo usado aqui. É ele que provê, ele que permite explicar por que os seres humanos, por exemplo, têm olhos, ouvidos. É ele que permite explicar por que os seres humanos podem ser marceneiros e músicos. São atividades que são explicáveis pela essência do ser humano. E essa essência é o ergon. Então essa me parece ser uma estrutura aristotélica mas ela é uma estrutura é a estrutura da substância e de seus atributos próprios, digamos assim, mas ela é uma estrutura que me parece assim, não é difícil de utilizar numa ética. Quer dizer, ele está apoiado metodologicamente numa que é o T8, desculpa, é 1.8, que ele diz assim: seja delineado em suma o bem desta forma, pois é sem dúvida preciso fazer antes o esboço e após trabalhar o detalhe. Pareceria pertencer a todo mundo a capacidade de prosseguir e articular os detalhes corretos ao delineamento, e o tempo parece ser nisso bom inventor. A partir daí também se produziriam os avanços técnicos, pois pareceria próprio de toda técnica melhorar o que falta. Deve-se lembrar também do que foi dito antes, não requerer a precisão igualmente em todos os assuntos, mas em cada um de acordo com a matéria subjacente e até o ponto que é apropriado ao método, pois o carpinteiro e o geômetra requerem um ângulo reto de modo brilhante. Com efeito, um busca até o ponto em que seja útil ao seu trabalho, o outro investiga o que é ou de que qualidade é, pois é uma estrutura da verdade.
Do mesmo modo, também deve ser feito nas horas áreas para que as tarefas secundárias de um trabalho não sejam muitas. E isso é um texto que vem a seguiríssimo do argumento do Ergo. Ele vem logo a seguir. Portanto, ele está falando do argumento do Ergo, do que ele obteve ali, do fato de que ele utilizou, eu acho, premissas e uma investigação que não pertence à ética. Mas ele utilizou essas premissas porque eram necessárias e apenas na medida em que elas eram necessárias, sem nos dar toda uma explicação sobre substância ou causal. Mas ele pôde utilizar isso com a necessidade, para a necessidade, digamos assim, que ele tinha de fazer a prova do argumento do Ergo. E também essa parte inicial aqui, que é que a gente deve também prosseguir, né, e elaborar os detalhes, isso também nos explica que o argumento do Ergon ele é ainda muito vago, né? Não especifica muitas coisas. Ele especifica coisas que foram permitidas, digamos assim, pelas primeiras investigações, as investigações iniciais sobre a ação, e sobre esse argumento aqui do Ergon. Mas a gente não sabe nada sobre virtude, a gente sabe muito pouco sobre deliberação. Então, tudo isso será melhor delimitado ao longo da ética. E, portanto, o que é uma boa vida humana não está claro ainda. Ainda vago. E tudo que a gente sabe, de fato, é essa explicação ainda muito esquemática, que é a melhor vida para o ser humano é a vida em que se bem delibera. O que, aliás, é um pouco a definição do Platão lá na República. Qual é o Ergon da alma, afinal de contas, é deliberar. Usar a razão para deliberar. Então, na verdade, eles concordam, na verdade, sobre o que é o Ergon. E nessas linhas muito gerais. Não sei se eu consegui responder. Obrigado. Bom, eu primeiro acho plausível isso que você falou do apoio do argumento em coisas que ele falou na metafísica e falou mais detalhadamente lá, né? E acho a ponte com essa passagem da Ética Nicomaquia 1.8 também plausível. E não só isso, eu acho inclusive que isso daí você pode talvez tirar uma resposta para aquela objeção que você examinou acerca da pergunta, né, do formato no argumento do Ergon da pergunta. Bom, pode ser que isso foi uma coisa que me ocorreu na hora que você estava falando, pode ser que isso se compreenda em termos do que é corrente na discussão intra-escola ali naquele momento, né, como, bom, isso aqui nós já vimos na semana passada na discussão de metafísica ou coisa assim, né, então é um argumento que ele pode ser apresentado compactadamente, dessa maneira, né, por causa disso, por causa da discussão interna. Agora, então, que essa discussão se apoia em boa medida em coisas que são mais desenvolvidas na metafísica, eu acho, como falei, plausível. A questão é saber aonde exatamente ele está apelando. Eu também fiquei com a impressão, assim como o Fabian, que você não precisa o que soa excessivo, pelo menos, você dizer que ele está apelando para a teoria da substância, especificamente no modo como ele constrói a dependência entre os erga, né, da parte em relação ao todo. Porque para isso também não me parece que você precise de uma doutrina da substância. Você pode fazer isso com uma teleologia, né? E você pode, quer dizer, inclusive você pode apelar para argumentos do tipo a definição de A depende da definição de B para itens que não são propriamente substâncias, né? E você pode fazer essa ordenação teleologicamente falando, por exemplo, de atividades ou coisa que o valha. Tá, só para dizer, onde me pareceu que você precisa de uma doutrina da substância, por exemplo, foi no argumento do Canivete, né? Porque aí sim, aí você está falando de algo cuja unidade é a unidade de uma substância, uma coisa. O que eu ia dizer era que
Nunca. A gente pode compreender ali como uma doutrina da substância ou essência, não? Porque daí de fato, a relação é a relação entre causa, né? A essência como uma causa para os demais propriedades, os demais atributos que se seguem ou que são. Então, ainda assim, me parece que o tipo de relação de dependência que se estabelece ali naquele argumento, aquele argumento da parte do todo, me parece que é um argumento em termos de relação de essências. ¿Otra pregunta? Si no, yo tengo un comentario, quizás. Por favor. En realidad, porque pensando en la traducción de Euchen por suceso o éxito, que supongo que tanto en portugués, porque en español tiene este sentido de estar asociado mucho eh, digamos, a que te vayan bien las cosas y en general eso tiene que ver con el trabajo, la dimensión económica, ¿no? Entonces, eso contamina un poco el sentido. Si uno escucha, para Aristóteles la vida consiste en tener éxito. Es un poco, hace un poco de ruido y hay que aclarar, ¿no? Hay que aclarar qué quiere decir tener éxito. Es cierto que también hay que aclarar si uno se queda con el vivir bien, ¿qué quiere decir vivir bien? ¿No? Entonces, pensaba en esto, ¿no? Porque cuando uno tiene que aclarar conectándolo con la noción de virtud y hexis, ¿no? De modo de ser, en donde el ser humano, digamos, el virtuoso tiene una disposición habitual, virtuosa, ¿no? Y que no, y que como tal no se trata solamente de tenerla, de poseerla, sino de ejercitarla. Entonces, naturalmente, no es solamente, es ejercitarla bien, ¿no? Y ahí viene conectado el éxito, ¿no? Porque éxito quiere decir naturalmente hacerlo bien. Entonces, la sensación que me da es que en definitiva uno necesita, en cualquiera de las dos opciones, necesita recurrir a la noción de virtud y a la noción bueno, de elección también, por supuesto, eh, pero a la noción de realizar bien las acciones, ¿sí? Por eso es un comentario, ¿no? Me gusta más suceso, pero hay que aclararlo. Supongo que sucede lo mismo en portugués, ¿no? Sim, sim. Não, isso que, o que acontece é que é assim que que a investigação começa, né? A investigação começa por uma proposição com que todos podem concordar, mas que ainda não está delimitado qual é a resposta para ela, né? E a questão Aristóteles está se perguntando pelo que é uma vida bem-sucedida, ou ele está se perguntando pelo que é viver bem. Claro que viver bem não é uma má ideia, assim. Só o meu medo é que ela envolva um pensamento sobre bem-estar, que, no meu entender, não tá presente nessa noção de eu como ponto de partida. E justamente o fato que, quando se pensa em sucesso, se pensa em termos econômicos, em termos de boa sorte, isso é bom, na verdade, para a interpretação, porque significa que as pessoas começam com ideias erradas a respeito do que é o sucesso, do que é ser bem-sucedido na vida humana.
E o que se vai fazer é mostrar, não, mas o sucesso não é isso que você está pensando. O sucesso não consiste em ter coisas, em ter sucesso na carreira. Não é que também a gente precisa excluir isso, mas o sucesso, na verdade, é atividade humana. Perfecto. Así como premisa está, como el punto de partida es buenísimo, Uhum, porque tiene sentido. Es como dijiste, ¿no? uhum. Que la gente cree en el punto de partida. Sim, Que hay exato. que desambiguar, hay que articular, sobre lo que hay que reflexionar. Exato. Perfecto, gracias. ¿Pregunta? Quedó con el italiano metido en el cerebro, ¿no? ¿Cuál era tu respuesta a la objeción del carácter falaz del argumento? ¿Podrías un poco sintetizarla? Sim. Não, a ideia é assim, é que ele soa, bem, ele soa mais falacioso do que ele de fato é. E ele soa falacioso porque quando se pergunta o que é o bom para X, o que é o bom para. Sim, sim. O que é o bom para o ser humano, parece que é um passo em falso você de responder com um bom ser humano. Né? Eu perguntei o que era bom para o ser humano e você me diz o que é o bom ser humano. Né? A minha sugestão é que isso parece um passo em falso, porque você toma o que é o bom para o ser humano já como alguma coisa delimitada, do tipo, coisas que vão fazer bem a ele, como dinheiro, ou bem-estar, ou sei lá, uma família. Ou seja, você já tem uma visão preconcebida do que é o bom para o ser humano, e por isso que soa estranho você passar para dar como resposta o bom ser humano. Mas se você falar em êxito, o que é o êxito do ser humano? O que é o sucesso do ser humano? Aí não parece haver nenhum problema em você dar como resposta ser um bom ser humano. Parece que um pouco o problema da falácia vem de entender errado o ponto de partida. El punto de partida entonces para vos sería Qual é o êxito, qual é o sucesso. Isso é uma coisa y, muito válida. y entonces no es falaz el paso que va desde ser un buen ser humano, lo que es un bien para el ser humano, a ser un buen ser humano. Se você compreender o que é o que é o bem para o ser humano, como o que, se você pensar que essa pergunta é uma pergunta por o que é o sucesso do ser humano. Exacto. A este nivel del argumento no podemos asumir, según estás diciendo, otra cosa que una endoxa casi sobre Sim, sobre lo que es algo bueno para el ser humano. pode Por ser qualquer ejemplo, coisa, tener pode ser qualquer éxito. coisa, né? E daí a resposta para isso não me parece envolver nenhuma falácia se você vai dar como resposta, se vai surgir como resposta o bom ser humano. Y entonces si decimos que, por ejemplo, tener éxito es algo bueno para el ser humano Uhum, y concluimos de ahí, a sim. través del argumento, ¿no es cierto?, que el ser humano exitoso Uhum, uhum. sería lo que es, Exato. no quiero decir mal, a lo que llegamos en fondo. Partimos entonces de que el éxito es bueno para el ser humano, para decir, para afirmar que el ser humano exitoso, por el hecho de ser exitoso, o sea, É, que um bom ser humano é sí, o ser humano exitoso. sí. Quiere decir que se realiza de alguna manera allí. No, ok. Hay una pregunta me parece que de Eduardo ahí, o no sé si es pregunta. Adelante, Eduardo. Hola Inara, ¿qué tal? Tanto tiempo. Muchas gracias por tu trabajo, muy interesante. No, yo quería decir, aportar algo en favor de tu traducción de Eu Pratein, que me parece que está bien eso de que tiene que ver con
con realizar, con actuar, con éxito, logrando algo que uno persigue. ¿Se escucha bien? En el de Motu, en el capítulo 7, cuando Aristóteles se pregunta cómo es que un individuo, considerando alguna cosa, a veces actúa y a veces no actúa, ¿no? Para explicar eso aparece el famoso silogismo práctico, etcétera, ¿no? Debo procurarme un bien y una casa es un bien y directamente el individuo actúa. Y después de eso, bueno, hace todo un resumen en 701b1 y dice eso, ¿no? Que, bueno, cuando se actúa por deseo o por propensión o por simón, etcétera, algunos seres alcanzan, poiusin dice, tienen éxito o logran algo, consiguen lo que buscan. Y los otros, tade pratusin nomás, actúan, ¿no? O sea, ahí le falta el éxito en conseguir el objetivo. Es una diferencia interesante que a veces no se entiende bien, pero me parece que eso está a favor de tu eupratein, ¿no? Actuar no es per se actuar bien, entonces, o tener éxito en lo que uno hace, ¿no? Nada, eso me parecía, está muy interesante tu trabajo. Lo que no entiendo es la relación, esto sí es una pregunta y no sé eh, cómo se resuelve eso. Además no tiene que ver con los pasajes que estás estudiando, pero que tratas, pero el tener un ergon, el ser humano, alguna ocupación propia o lo que sea, tarea o función, eh, ¿cómo se vincula eso con el bien objetivo y con la acción teleológica del ser humano? Eso para mí es un poco complicado de entender. No sé si se entendió la pregunta. Bien. Respondo? Obrigada pelas observações. Eu vou procurar essa passagem do Demoto, parece que de fato pode me ajudar. Sobre ocupação, ocupação pode ser uma palavra interessante, inclusive. E por que uma ocupação humana pode ser a felicidade humana, né? Mas se a gente compreender essa ocupação como algo tão básico como deliberar sobre as coisas que são o melhor na sua vida, isso fazer escolhas e colocar prioridades e que essas prioridades sejam boas, né? Parece que a gente tem uma boa, quer dizer, não parece nada tão extraordinário que isso seja o, o bem humano, né? É estranho, talvez, para a gente pensar que fazer essa formulação em termos de uma ocupação ou de um ergo, né? É mais fácil a gente pensar isso de um ergo, de fato, do marceneiro, ou do médico, ou do músico, do que do ser humano, mas a ideia seria que essas outras ocupações, elas são formas particulares de realizar o ergo humano. Elas existem como especificações, digamos assim, modos de levar a vida de um modo mais concreto, né? Assim como a gente pode falar de outras especificações concretas
do órgão humano. Quer dizer, num sentido muito geral, o órgão humano é deliberado. Escolher que vida você quer levar. Num sentido mas obviamente que isso não se realiza jamais dessa forma tão abrangente. Vai sempre se realizar na escolha de erga, né? Mais particulares. Então, no momento é o órgão médico que vai realizar, que é onde eu vou realizar a minha virtude, ou como professora, ou tá? Minha família, vou realizar, né? Com pai, com mãe, são as várias, digamos assim, várias outras ocupações humanas. Elas são todas relacionadas numa vida humana. Então, são objetos de escolha. Então, eu acho muito frutífero, na verdade, pensar a ética através da noção de ergo. Porque a noção de ergo, ela tem um caráter normativo, que é justamente esse de realizar bem o seu ergo. Então, é como se você tivesse uma espécie de... A sua vida pode ser... estruturada nas suas várias ocupações, uma vida muito ocupada. Porque ela é uma vida que consiste em ter muitas coisas para fazer. Ter muitas tarefas, muitas atividades, muitas responsabilidades, demandas, que tem que fazer bem cada uma delas. E tem que escolher se você vai fazer uma antes do que a outra, qual é que é mais importante nesse momento. Uma das imagens que o Acrio tem é a ideia de um jogo de golfe. E a gente pode pensar no jogo de golfe como um objetivo de, chegar ao final e enfiar a bola num certo buraco. Mas a gente pode pensar no bom jogo, que é jogar bem. E aí você pensa, o meu ergo agora é dar uma tacada longa, o meu ergo agora é dar uma tacada mais curta, e eu tenho que fazer isso regulando a força. Então você pode pensar numa vida humana dessa forma, constituindo ela como a escolha das atividades que realizam outras tantas ocupações que você como ser humano tem que realizar. Eu piro um pouco nessa questão. Mas é uma forma como eu entendo a ideia de que a vida humana é uma atividade, que ela é, né, e que ela de uma atividade bem realizada, porque ela não pode ser simplesmente uma escolha assim do tipo que vida eu vou levar? A vida virtuosa. Não, né? Ela se faz ao longo do tempo e aí então eu vou fazendo as escolhas das atividades que eu vou realizar. E ela se compõe, né? Não tem uma escolha de uma vida assim, inteira, só. Eu vou compondo a minha trajetória de acordo com as demandas que eu tenho a cada momento. Né? Mas se é para eu ser se é para eu ser exitosa, eu preciso que isso seja sempre com o objetivo prioritário, primordial, de fazer isso bem feito. Então, sei, a mim parece que a noção de ergon ela é muito frutífera, na verdade. Ao contrário do que poderia parecer. Ela é muito frutífera para pensar ética. Não em termos de princípios, mas em termos de demandas reais que nós temos uns em relação aos outros na vida humana. O que é uma vida humana? Uma vida que se constitui de responsabilidades, de tarefas, de ocupações. E a gente tem que fazer isso com feito. Essa é disso que se trata. Com sucesso. De preferência com sucesso. O sucesso, na verdade, é fazer isso bem feito. Né? Porque o que é exatamente o sucesso de uma atividade? Às vezes pode ser que você seja um médico e, no entanto, seu paciente morra. Você vai considerar isso um infortúnio. Mas não é necessariamente um fracasso. Você fez bem feito. Assim. Usou todas as suas capacidades. Bueno, hay un comentario de, creo que es Florencia, no veo bien
la imagen ahí, pero bueno, un agradecimiento a tu conferencia. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Estamos. Bueno, Daiane. Eu acho até que a Nara já respondeu, assim, que eu estava pensando aqui, mas porque ela disse que é mais um argumento inicial, assim, né, de que ela vai desenvolver mais, mas eu fiquei pensando, assim, a gente, por exemplo, a gente tem o conceito de ser humano, né, então, o que diferencia um ser humano para ser bem-sucedido e tal, de um canivete, né, é a capacidade de escolher bem, né? E parece que tem, diferente do canivete, que é só ser um bom canivete, cortar tudo bem cortadinho. E o ser humano, ele tem dois aspectos. Ele precisa saber deliberar bem, fazer boas escolhas, e ao mesmo tempo ele tem que estar ok com o conceito de humano. Então são dois aspectos, né? Então não só, por exemplo, eu escolho né, um bom médico, um bom estudante, aquele que estuda, né, que se questiona e tal, e faz isso muito bem feito, e faz as coisas que tem que fazer como um bom médico, trata bem seu paciente. Mas tem outro aspecto que é o humano dele. Então, aí eu fico pensando assim que tão diferente do canivete é isso. Aí, assim, eu não sei também claro que eu vou trazendo coisas de fora que não tá, né, no conceito inicial ali, no argumento inicial, mas assim, que importância, assim, o Aristóteles vai falar, não sei se claro que na ética não combina se ele vai falar assim para o humano, para fazer escolhas bem feitas, eles não têm aquela coisa de pensar numa vida coletiva. Por quê? Eu pensei assim, contra-exemplos, assim, um humano que faz boas escolhas e tem uma boa vida humana e na sua função específica ele atua bem. Aí eu penso assim, por exemplo, eu achei assim que ele trouxe ali o exemplo da prostituta, né, que pode ser um pouco mais complicado, acho que um pouco mais difícil de pensar, mas eu pensei um exemplo mais fácil, tipo um ladrão. Ele é digamos que um ladrão, ele tem uma boa família, ele vive bem com seus, né, com seus próximos, e ele tem uma vida escondida, que ele é um ladrão, né, e ele é muito bom naquilo, tanto que ele não foi pego, digamos assim, ele nunca foi pego pela polícia. Então, eu não sei, claro, de novo, tudo trazendo coisas de fora, porque eu não vejo que isso, né, era essencial para o argumento. Por isso que eu pensei nessa vida coletiva. Talvez como uma tentativa de preencher esse buraco. Porque se um ladrão, assim, ele faz muito bem feito aquilo, eu acho que a parte do humano, eu acho que fica faltando, talvez, eu não sei se também está trazendo coisas de fora, né? Então eu fico pensando, assim, deixa eu agora formular a pergunta. A gente pode dizer que existe um ladrão muito virtuoso e ele faça suas escolhas bem feitas, ele tem, e assim, eu não sei para Aristóteles de que forma a gente poderia dizer que ele não é bem sucedido. Legal. Sim. Bom, primeiro, eu não tenho assim, respostas tão prontas, tá? Mas uma das coisas que me levaram a também tentar distinguir o bem objetivo e o bem subjetivo foi em que termos alguém delimita esse bem supremo, porque não parece muito correto descrever alguém dizendo, eu quero ser um bom ser humano, sabe? Do mesmo modo como às vezes, a gente diz mesmo, eu quero ser um bom médico, eu quero ser um bom professor. Eu não tenho certeza sobre essa descrição do fim último para o agente moralmente bom. Assim. Se ele, não sei, talvez para vocês não seja tão estranho dizer, eu tenho por objetivo último, meu bem supremo, é ser um bom ser humano. Esse é o... Porque se trata da gente dizer, bom, qual é a especificação do bem supremo, né? E sobre que descrição ele é para mim uma um fim último. Bom, em todo caso, não tenho certeza que o ladrão faça as coisas para ser um bom ladrão, né? Tipo assim, o meu objetivo é de finalmente ser um bom ladrão e não ter
as recompensas que vêm. Teve uma das discussões que a gente teve aqui essa semana com, acho que foi a primeira a apresentação da Ariana, foi sobre isso, assim, sobre em que medida você pode ter como objetivo na sua vida e isso ser um objetivo final mesmo, assim, por exemplo, ser um bom médico, ser um bom marceneiro, né? Que isso sejam objetivos finais, assim, né? Então, daqui a pouco tem mesmo um ladrão que tem como objetivo ser um bom ladrão. E acho que nessa medida, quando você faz isso, quando você diz, não, o meu objetivo é ser um bom médico, por exemplo, você está colocando um fim último ali. Isso está sendo colocado como uma das suas prioridades. Assim. Então, mas eu tenho um pouco de dúvida sobre se o modo como nós, se o bom ser humano, se o que ele se determina para fazer como fim último, é determinado em termos de eu quero ser um bom ser humano. Talvez seja, talvez vocês não vejam nenhum problema nessa descrição da finalidade última do bom ser humano, do virtuoso. Se você quiser falar, você pode. Sobre a sua intuição. Porque é um pouco uma intuição, assim, né? De como estabelecer, assim, os objetivos, né? Tá, então essa seria uma primeira coisa, eu não tenho certeza sobre os objetivos estabelecidos nesses termos. E depois, a outra coisa é assim, quando Aristóteles deve especificar mais assim, o que é, de fato, cada uma das virtudes e tal, são essas especificações que vão constituir o que é, de fato, uma vida humana bem-sucedida, eu acho. Então, cada uma das virtudes, a gente deveria ser capaz de reconhecer em cada uma das virtudes como realizações da humanidade, né, da boa humanidade, digamos assim. E de alguma forma, um bom ladrão não é alguém que realiza essas virtudes. Então, por exemplo, ele não vai conseguir realizar justiça. E a justiça é uma realização do bom ser humano. Então, não tem como um bom ladrão pode ter, assim como um bom médico, tá? São diferentes, tá? Mas o bom ladrão, ele pode ter uma excelência técnica, mas ele não vai conseguir ter uma excelência moral na sua, ela se opõe, ela entra em conflito com as virtudes, pelo menos com a justiça. Pode entrar com outros, mas ela de fato entra em conflito. Portanto, não tem como o bom ladrão ser uma realização de uma vida humana bem-sucedida. Ao passo que talvez o médico possa, né? Talvez o médico possa, buscando a atividade de ser um bom médico, ele, embora em si mesmo ser um bom médico é uma atividade específica, especializada, portanto não são virtudes humanas. O médico não envolve, falando inicialmente, assim, né, uma face, ele não envolve ser um bom ser humano. É possível, eu suponho, é compatível com ser um bom médico, também ser um bom ser humano. De uma forma como ser um bom ladrão é incompatível com ser um bom ser humano. Acho eu. Por quê? Porque tem, por exemplo, a justiça ali que não tem como. Então, eu diria assim. Mas eu não tenho certeza se bom ser humano é uma descrição do tema. Talvez seja, né? Eu acho que não tem problema. Bueno, no hay más preguntas, estamos en hora ya. Muchas gracias nuevamente, Inara. Y así damos concluida la conferencia en nuestro ciclo de actividades de la semana. Muchas gracias. Muchas gracias.